A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Dr. Omar, presidente da CGI-ADB, Convenção Geral das Igrejas Assembleia de Deus do Brasil Exterior, com sede mundial aqui na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. Estamos aqui agora nesse momento, nessa live, para comunicar a todas as igrejas que ainda não foram filiadas em convenção. Nós abrimos mais 70 vagas para filiações. A CGI-ADB é uma convenção que ama você. É uma convenção que no nosso estatuto, no estatuto da CGI-ADB, nós somos proibidos de pegar o patrimônio das igrejas a nós filiados. É um fim estatutário, está regulamentado pelo nosso estatuto, que nós não pegamos o patrimônio da sua igreja. Isto porque nós notamos que o patrimônio da igreja de um pastor, que ali fundou a sua igreja, pertence a ele. É esse pastor que deu sangue, que deu suor, que muitas vezes passou pela privacidade de uma melhor assistência à sua esposa, a seus filhos, à sua família, para poder se dedicar à igreja. E depois que construiu a igreja, que já está lá com a sua sede, que tem algumas congregações, que às vezes tem filiais até em outras cidades e outros estados, você batalhou muito, você lutou muito, e nós até fazemos também um trabalho de ata e estatuto para igrejas, para fundação de igrejas. Nós até aconselhamos que todo pastor, presidente, fundador da igreja tenha o cargo vitalício e fique ali na igreja que ele fundou, pastoreando enquanto vida ele tiver, até o momento do arrebatamento ou enquanto ele desejar. Portanto, o estatuto da Convenção Geral, da qual eu sou o presidente fundador, com mais de 14 mil igrejas filiadas por todo o Brasil e em vários países, nós não pegamos patrimônio das igrejas filiadas. E uma outra característica também, a segunda característica peculiar a nós, a única convenção do Brasil que faz isso, é que nós não exigimos o dízimo dos dízimos da sua igreja. Se a sua igreja tem uma entrada no caixa aí mensal de um valor X, nós não cobramos o dízimo do dízimo da sua igreja, porque está em nosso fim estatutário que não podemos cobrar. Nós cobramos apenas uma taxa anual pequena, simbólica, para cobrir as despesas aqui da convenção, da emissão da credencial, da emissão do certificado e de algum documento que porventura a igreja filiada convencional pede de nós. Nós temos um departamento jurídico muito eficiente, um departamento contábil muito competente, uma diretoria aqui muito organizada. Então a gente dá uma cobertura espiritual, cobertura jurídica, cobertura contábil, cobertura administrativa para a sua igreja, que é convencionada a nós. Portanto, nós não cobramos dízimo do dízimo. E também uma terceira característica peculiar a nós aqui da Convenção Geral, da qual eu sou pastor, presidente, fundador, é que nós não jubilamos os pastores das igrejas. Nós não remanejamos os pastores das igrejas. Nós não exoneramos os pastores fundadores das igrejas e das igrejas filiadas em um todo. Portanto, são características peculiares a nós, por isso que igrejas estão deixando as demais convenções e se filiando à nossa, porque a nossa dá total e cobertura espiritual, jurídica, contábil, administrativa, e não pegamos o patrimônio da igreja, não exoneramos o pastor filiado nem a igreja filiada, e também não transferimos, e também não pegamos patrimônios, não pegamos dízimo do dízimo. São características peculiares a nós e que nos dão aí uma credibilidade perante os nossos associados de que nós realmente apenas queremos ajudar as igrejas convencionadas a nós. Portanto, você que tem uma igreja e ainda não está se filiado a nenhuma convenção,
oferecemos esse serviço de filiação e de dar toda essa assistência, e também oferecemos descontos dos nossos cursos, livros e DVDs. Eu sou escritor também, sou escritor e reitor da Faculdade Gospel, e todos os cursos, 486 cursos da Faculdade Gospel, dos quais todos eu quem escrevi, nós oferecemos descontos especiais, bolsas do material para todas as igrejas convencionadas e filiadas. Portanto, aguardamos a sua inscrição pelo 0800 777 2050 para se filiar à sua igreja conosco. Por aí, no mundo por aí da concorrência das demais igrejas, existem muitos obreiros críticos, mesquinhos, leigos, pessoas que às vezes vão falar mal da sua igreja. Determinada igreja lá do pastor tal, do tal bairro, do centro da cidade, ou do tal setor, ela não é nem filiada à convenção, e eles têm uma mania, esses críticos ignorantes, de dizer, são igrejas piratas e clandestinas. Para tapar a boca desses críticos, dessas pessoas leigas, sem sabedoria espiritual, nós então oferecemos esse trabalho, e você, no momento que é um pastor filiado, uma igreja convencional, uma igreja filiada, você vai receber a documentação, o certificado e a credencial, e você vai postar nas redes sociais, exibir o documento para as demais igrejas concorrentes saberem que você agora já é uma igreja legalizada. E se você ainda não tiver o CNPJ da sua igreja, nós temos o departamento jurídico aqui da Convenção Geral da CGIADB para tirar a ata, o estatuto, para fazer, confeccionar e executar esses documentos para enviar pelo correio para a sua cidade, para você e a diretoria assinar e levar à Receita Federal para pegar o número do CNPJ. Então é muito importante que a sua igreja seja legalizada. Você pode filiar a sua igreja mesmo antes de ser legalizada com o CNPJ. Sim, pode. E depois, tendo condições, você vai providenciar a tirar ata e estatuto para na sua cidade inscrever-se perante o CNPJ. Então são serviços que prestam a nossa Convenção Geral aos nossos filiados e convencionais. É muito importante que você se filie, não é? E também aquelas pessoas que têm uma igreja que o nome não leva o nome Assembleia de Deus, que a denominação, que a nomenclatura não leva esse nome Assembleia de Deus, nós temos outras convenções para você de igrejas com denominações diversas, para você comunidade, para você com ministério, com comunidade, se filiar. É a SICAI. A SICAI é a Convenção das Comunidades e Igrejas Autônomas e Independentes do Brasil. Ligue para cá, nós estamos conveniados à SICAI e vamos fazer a sua filiação na SICAI, e você vai receber toda a documentação. E se a sua igreja, comunidade autônoma e independente, que não tem a denominação Assembleia de Deus, se você pretender e quiser se filiar e tirar o CNPJ da sua igreja, que ainda se porventura não tiver, nós também prestamos todo esse tipo de serviço jurídico, contábil, administrativo, para legalizar as igrejas do Brasil e do mundo. Falo do mundo porque nós já legalizamos igreja até no Japão, na Espanha, em diversos países. Nós legalizamos, vamos na embaixada em Brasília, procuramos a tradução, a documentação necessária e fazemos esse trabalho de despachante internacional também para legalizar as igrejas no exterior também. E se a sua denominação tem o nome Batista, o Batista sempre é Batista, e você quer se filiar, nós temos a Convenção Batista Internacional, do qual eu sou assessor e representante, e nós vamos te filiar. Você que sua igreja chama fulano tal Batista, Batista isso, Batista daquilo, você pode então se filiar à Convenção Batista, mandando a sua documentação para cá, e nós vamos proceder. Também é no 0800
777-2050 e você vai conversar com um dos nossos atendentes, vai fazer a sua inscrição anual e você vai ter toda a documentação da sua igreja batista aí na sua cidade. E se você da Igreja Batista também ainda não tiver a documentação, não tiver a ata, o estatuto, o CNPJ, entre em contato conosco e nós vamos providenciar isto para você. Portanto, a nossa convenção trabalha com outras convenções também em parceria e trabalha prestando todo tipo de serviço para nossos filiados e convencionais. E também o Conselho Federal de Pastor. Vocês sabem que, por exemplo, quem é um advogado tem a OAB, registra-se o número na OAB para ser-se reconhecido perante a comunidade onde aquele advogado trabalha, perante os foros da justiça onde ele trabalha. E também, por exemplo, aí um médico forma-se para poder atuar, ele tem que ter um documento perante o Conselho de Medicina. E aí esse médico tem que tirar, registrar, pagar aquela taxa anual e estar documentado perante a lei. Nós então temos aqui o Conselho Federal de Pastor, já existe há vários anos, já temos mais de 12 mil pessoas filiados, pastores, apóstolos, bispos, missionários, obreiros em geral, do Brasil e do exterior, nós já temos mais de 12 mil. E você que ainda não tem o documento, que ainda não é reconhecido pelas autoridades do executivo da sua cidade, que ainda não é reconhecido pelo legislativo, pelas demais autoridades da sua cidade, pelo judiciário e também pelas demais igrejas, nós podemos filiar você. Você que é um obreiro de Deus, que já é um missionário, que já é um pastor, que já é um apóstolo, que já é um bispo, você pode ligar para cá e fazer a sua inscrição e receber a sua credencial com o título que você exerce aí na sua cidade. E também é no 0800 777 2050 ou pelo site seminariogospel.com.br. Faça, você pastor, seja reconhecido, seja um pastor que ao chegar lá no presídio, ao chegar lá na cadeia da sua cidade, para ministrar uma evangelização no dia de visitas, no dia de pregação aberto a todas as igrejas, você vai exibir a sua credencial de pastor, membro do Conselho Federal de Pastor, e aí eles vão te receber com mais audácia, com mais ousadia, eles vão te receber, te dar todo o privilégio que tem uma autoridade eclesiástica, como pede a lei brasileira. No verso da carteirinha do Conselho Federal de Pastor, que você vai receber aqui de nós, lá nós temos dezenas de leis favoráveis aos pastores. E também, quando chegar lá no gabinete do prefeito da sua cidade, a portaria vai te pedir um documento para provar que você realmente é um pastor. Então você vai levar a credencial, vai levar o certificado, e a recepcionista vai exibir na portaria, no atendente, no gabinete do prefeito. Você será recebido com dupla honra, e será recebido, se eles acessarem na internet, eles vão ver lá no site do Conselho Federal de Pastor, vão ver o seu nome, a sua foto, vai estar tudo relacionado lá. Da mesma forma, quando você comparecerá à delegacia para defender algum outro obreiro, alguma pessoa, ou acompanhar, ou assistir, ou comparecer perante o fórum da sua cidade, você vai exibir o documento equivalente àquele do Conselho de Medicina, da OAB. Você vai ter o documento que prova que você realmente é um pastor. Documento bonito, dentro da lei, organizado, com raízes aqui na Convenção Geral e aqui no Conselho Federal de Pastor. Então você andará de cabeça erguida, poderá evangelizar. Lá vai dizer os locais públicos onde você poderá abrir a palavra de Deus, ministrar como capelão um consolamento nas escolas, nas fábricas, nas indústrias, nos presídios, nos locais públicos. Então é muito importante que você se identifique com aquilo que se diz ser
E nós aqui, estamos aqui para te filiar. A filiação, ela vai pedir um breve currículo da sua vida ministerial, o nome da igreja, o local, pessoas de referência, para sabermos a sua vida pregressa, o seu conceito, a atividade sua aí na sua cidade. Portanto, aguardamos o seu contato para filiar-se ou na CGI-ADB, que é a Convenção Geral, ou na SICAI, que é a Convenção das Comunidades, ou na CBI, que é a Convenção das Igrejas Batistas, ou no Conselho Federal de Pastor. E também estamos aqui à disposição para a prestação de serviço, para elaborar a ata e o estatuto da sua igreja, ou do seu rádio comunitário, ou da sua ONG. Te aguardamos. E para terminar, vamos lembrar que teremos um congresso para consagração de bispos, pastores, apóstolos e missionários no dia 25, nos dias 25 e 26 de setembro desse ano 2020. Até aqui em Tuiutaba, que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia glorioso, cheio de bênçãos. Muito obrigado.